alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Então, vamos ao nosso objeto de conhecimento. Então, participação em discussões orais de temas controversos de interesse da turma ou de relevância social. E o detalhamento: elementos constitutivos da discursividade, mensagens orais de uso contínuo, em situação formal e informal, estratégias de escuta de textos orais, formas particulares e registro de informações da fala amazônica em discursos, argumentos e contra-argumentos. Ok? Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos à nossa aula. Nesta aula, nós vamos abordar o gênero discursivo debate. Então, vamos compreender um pouco mais sobre o debate, que tipo de texto é esse, as formas como ele se organiza, como ele é estruturado e, claro, evidenciar aí as ideias principais, os pontos de vista que são defendidos e também os argumentos que são utilizados para a defesa desse ponto de vista, ok? E claro, para que a gente possa entender um debate, vamos assistir a um debate agora. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Pedro e serei o mediador do nosso debate sobre o tema: os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças? Para debater este tema, nós temos aqui dois convidados, João e Maria, que são pais dedicados e preocupados com a educação de seus filhos. Hoje, o nosso debate possui algumas regras, então temos que estabelecê-las agora neste início. Primeiro, peço que todos respeitem o turno de fala de cada debatedor. Isso significa que cada um terá um tempo máximo de 40 segundos para expor suas ideias em cada turno. Segundo, é extremamente importante que evitemos qualquer forma de xingamento ou ofensa durante o debate. Estamos aqui para trocar ideias e enriquecer nosso conhecimento. Agora, vamos ouvir as opiniões dos nossos debatedores, começando por Maria. Obrigada. Bem, eu acredito firmemente que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das nossas crianças. E expor essas crianças a imagens e ações violentas pode sim incutir nelas uma visão distorcida do mundo, levando um comportamento agressivo, certo? E até uma falta de empatia. Bom, eu vou ter que discordar dessa informação. Eu acredito que a influência de videogames, violentos sobre as crianças é um pouco exagerada. Até a própria mídia ela faz isso, esse exagero todo. Há muitos fatores, outros fatores que vão moldar o comportamento de uma criança, como educação familiar e a própria interação social, Culpar exclusivamente os filmes e videogames é simplista, e não leva em consideração a diversidade de experiências que cada criança vai vivenciar aí no decorrer da sua vida. Olha, eu compreendo o seu ponto de vista, certo? Mas os filmes e videogames violentos estão presentes no cotidiano dos nossos filhos e mais de uma forma muito mais intensa, certo? Essas imagens podem ter um impacto negativo e duradouro na formação de valores, de atitudes dos nossos filhos. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria, em 2016, fez um estudo onde diz que os videogames não deveriam, certo, ter humanos ou alvos vivos e muito menos premiar, pontuar por matar. Por quê? Porque isso ensina as crianças a associarem prazer, sucesso, poder a uma habilidade de causar dor e um sofrimento a outros. Então isso não é legal. Inclusive, a entidade foi encontrada uma ligação significativa, certo? Entre jogos violentos em geral e pensamentos agressivos, sentimentos de raiva. Então, a gente já pode ter uma noção. E aí é nossa responsabilidade, certo? De proteger as nossas crianças, os nossos filhos, de um conteúdo prejudicial.
Olha, eu vou ter que discordar novamente da colega, né? Porque a Academia Americana de Pediatria está um pouco equivocada, né? Nós temos aí estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, que afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos. Mas esses efeitos, eles são quase sempre bastante pequenos, né? Isso não significa que alguém sairá por aí agredindo as pessoas ou matando alguém, né? Eu concordo, sim, que nós devemos proteger as nossas crianças, mas também é importante ensiná-las a distinguir, né, entre a ficção e a realidade. Então, expor as crianças a uma variedade de experiências culturais, incluindo filmes e videogames, pode estimular a imaginação, né, a criatividade também, e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. É fundamental equilibrar o acesso a esses conteúdos com a orientação adequada dos pais e educadores. Muito bem, agradeço a participação de todos. João, muito obrigado. Obrigado, Maria. Tivemos a exposição de pensamentos, de pontos de vista diferentes e que nos ajudaram a enriquecer mais a nossa discussão e o nosso pensamento e reflexão sobre este tema. Até a próxima, pessoal. Acabamos de assistir ao nosso debate, vocês podem observar os nossos debatedores em um momento ali que eles estão trocando ideias diversas, né? Como vocês podem observar na imagem, a disposição, o local, percebo que é um local em que eles estão sentados, assim, um de frente para o outro, e por ser um texto, certo, televisionado, um debate que ocorreu na forma televisiva, observem que também há o olhar para a câmera, ok? Então nós temos aí exatamente um texto que foi desenvolvido por meio de uma conversa, né, de uma troca de ideias entre pessoas. E observem que o nosso debate ele tem uma estrutura, ele segue uma estrutura, se formos pensar, de início, meio e fim, certo? E aí nós vamos ter um momento introdutório, a nossa introdução, o início do nosso debate. E observem que no início do nosso debate, como nós podemos observar, nós temos aí a apresentação do tema, e percebem que o tema do nosso debate envolveu questões voltadas para a influência de filmes e jogos violentos no comportamento das crianças. Esse foi o grande tema em que os nossos debatedores ali trocaram ideias, né? Apresentaram os pontos de vista. A gente percebeu que um é favorável ao tema, ou seja, favorável não, eu digo, um acredita que há a influência, ou seja, que isso influencia negativamente o comportamento das crianças, e outro acredita que não, que essa influência não que essa influência é exagerada, que ela ocorre, a forma como ela é apresentada, exposta, é de uma forma exagerada, que os videogames e filmes violentos não influenciam tanto assim o comportamento das crianças. Então nós tivemos a apresentação do tema, certo? Em sequência, percebo que nós tivemos também ali um momento em que foram apresentados nossos participantes, certo? Então a gente percebeu na estrutura, na organização do debate, que os nossos participantes ali são pessoas envolvidas com a educação de crianças. Nós percebemos aí que nós temos uma mãe e um pai, ok? E percebo que eles apresentaram os seus pontos de vista. Também, nesse momento introdutório, a gente percebeu, claro, a participação, ou seja, a exposição, né, de regras que devem ser seguidas ali durante o debate. A definição das regras é importante. E quem apresentou essa definição foi exatamente o elemento do mediador, certo? Então, a pessoa que se posiciona entre os nossos debatedores é o mediador, ok? E ele que apresenta, ele que introduz o tema, ele que apresenta as regras, certo? Então, percebo que ele funciona ali como alguém que irá conduzir os momentos em que o debate irá ocorrer, certo? E quais foram as regras apresentadas? E aí, claro, a gente vai ter as nossas regras do nosso debate e percebo que regras bem definidas, ok? Percebo que cada participante seguiu essas regras que foram apresentadas. Então, primeiro, olha só, respeito ao turno de fala de cada debatedor. O que é um turno de fala, gente? Então, percebo que em textos que envolvem oralidade, que envolve a fala, turno de fala é exatamente o momento em que uma pessoa está falando, ok? Então a gente pode observar a alternância de turnos, de momentos de fala entre os nossos debatedores. Tivemos ali no início a exposição do conteúdo, do tema, das regras, por meio do mediador, certo? Então ele teve o turno de fala dele.
E houve um turno de fala também da nossa debatedora, que participou, e percebe que o turno de fala, no momento em que ela fala, que ela acredita firmemente que filmes e videogames influenciam, ou seja, com cenas violentas, afetam o comportamento das crianças, percebe que no momento em que ela está falando isso, esse é o momento de fala dela, o turno de fala dela. Quando ela termina de falar, o que acontece? Entra um novo turno de fala, certo? Um segundo, que é o turno de fala do outro debatedor. Então, observem que ele vai expor, neste momento, ele vai expor a sua fala, vai apresentar o seu ponto de vista, e percebe que no momento que ele fala que discordo dessa afirmação, certo? Ele acredita que a influência de filmes e videogames violentos sobre as crianças é exagerada. No momento em que ele apresenta, que ele expõe essa fala, esse é o momento do turno de fala dele. Então, o turno de fala é exatamente o momento em que os debatedores, que os participantes de um debate falam. E observem que quando a nossa regra diz respeito, significa que um não pode interromper o outro. Um tem que esperar o outro falar, apresentar seu ponto de vista, seus argumentos, certo? E ficar aguardando até chegar a sua vez, o seu momento de falar. Então, quando um finaliza, o que acontece? O outro toma a palavra e começa a falar. Em nenhum momento a gente percebeu no nosso vídeo que houve uma interrupção desse turno de fala, uma interrupção de forma abrupta ou brusca dentre os debatedores, certo? Então eles não interromperam um ao outro, sempre esperaram o outro participante terminar a sua fala para poder falar. Então isso foi o respeito ao turno de fala. Todos eles seguiram essa regra. Ok? Na sequência também a gente percebeu que nós tínhamos ali um tempo estipulado, tempo máximo de 40 segundos para expor as ideias. Então, essa questão do tempo num debate é uma questão de controle, para que o debate não se estenda demais, certo? E quando a gente tem um tempo estipulado dentro de um debate, perceba que a pessoa que está participando, ela tem que ter um poder de síntese para compilar todos os seus pensamentos, toda a sua ideia e expor em determinado tempo, né? No caso aqui, os 40 segundos. Perceba que exceder esse tempo é prejudicial ao debate. Imagina se todos os participantes falam o quanto querem, o tempo que eles quiserem. Perceba que pode ocorrer do debate ficar desproporcional, termos momentos de fala desproporcionais, alguém que fala muito, alguém que fala pouco. Então percebe que para evitar essa situação, o que ocorre? Geralmente em um debate se estipula o tempo para que todos tenham igual tempo de fala. E claro, quando se estipula, a gente já sabe, tem que ter um poder de síntese e tem que saber expor as suas ideias e selecionar essas ideias que serão expostas também. Percebo que em um debate a gente sempre vai buscar aqueles argumentos, certo? Que são os mais fortes para defender o ponto de vista, ok? Também a gente viu como regras de um debate, olha só, proibição de xingamento ou ofensas, certo? Durante o decorrer do nosso debate. No que nós assistimos, percebe que os personagens foram cordiais e respeitosos um com os outros, ok? Percebe que em nenhum momento houve nenhum tipo de xingamento, não houve interrupção, percebe que não houve ofensa, certo? Ofensa pessoal. Então percebe que ofensas pessoais, xingamentos, esses elementos não fazem parte de um debate saudável, ou seja, de uma dinâmica saudável de debate. Então eles devem ser evitados. Se eles ocorrem, perceba que o debate fica prejudicado, até mesmo porque ali o debate é um momento de expor ideias, de discutir ideias, certo? E, claro, aprender com a exposição diversas de ideias. Saber ouvir também é importante, mesmo que você não goste da opinião do outro, ou que você não concorde com a ideia que ele está expondo. Se você está participando de um debate, você tem que ouvir e, claro, no seu momento rebater essas ideias, mas sem xingamento. Se começa a xingar, percebe que o debate ele acaba perdendo o foco e aí se parte mais para um lado pessoal e a temática, a defesa de ideias se perde muitas vezes nessas situações, ok? Também faz parte da dinâmica do debate, do desenvolvimento do debate, certo? Exatamente essa exposição de pontos de vista, ou seja, um ponto de vista, aquilo que a pessoa acredita, o que ela considera como correto, e argumentos para
comprovar esse ponto de vista. Nós vimos que a temática do nosso debate, a temática geral, abordou sobre a influência de filmes e videogames com cenas violentas no comportamento das crianças. Esse foi o tema geral. E cada um dos nossos debatedores expôs um ponto de vista diferente em relação a esse tema e trouxe argumentos diferentes também em relação a esse tema. Um acredita que tem uma grande influência, certo? Os filmes e videogames com cenas violentas influenciam bastante no comportamento das crianças. Outro não acredita que essa influência ocorra e que essa influência é colocada de forma exagerada pela mídia. A gente viu que foram expostos argumentos diferenciados também para defender cada um desses pontos de vista, ok? Já vimos a introdução, o desenvolvimento com a apresentação do ponto de vista, argumentos, e, claro, nós temos aí um encerramento, que foi exatamente o último ponto do nosso debate, que é a conclusão. Ok? E a conclusão, claro, nada mais é do que o agradecimento a quem participou do debate, as pessoas, os debatedores que ficaram trocando ideias, as pessoas que assistiram também, certo? Então, quando é um debate que é televisionado, ou seja, transmitido pela TV, nós temos o telespectador, a outra pessoa que está assistindo o canal, aquele programa naquele momento, ou seja, é a pessoa que recebe o agradecimento. Quando é um debate que ocorre, por exemplo, em universidades, ou mesmo na escola, perceba que o público está de forma presencial, então esse público recebe o agradecimento também, ok? A todos os envolvidos e também a quem ajudou a organizar e o debate acontecer. Esse é o momento de conclusão do nosso debate, os agradecimentos. Ok? Então a gente pode observar como o debate se desenvolve, a dinâmica dele. Perceba que essa forma estruturada aí de início, meio e fim, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Perceba que a todo momento a gente tem também o uso da linguagem, do início ao fim. E claro, a linguagem é um fator importante em um debate. Então, observe que no nosso vídeo, no nosso debate, que nós analisamos lá no início da nossa aula, certo? Esse aqui, você observou que os nossos personagens utilizaram linguagem formal, certo? O que é a linguagem formal? É aquela linguagem que está de acordo com as normas da língua padrão, as normas gramaticais. Percebe que nesse tipo de linguagem se segue as regras, se segue as normas, ok? Percebam também que a configuração do nosso debate é de um debate mais sério, certo? Então, por isso vai justificar também a linguagem formal. Observe que o espaço em que os nossos participantes estão, ok? É um espaço televisionado. Observem também as roupas que os nossos participantes estão usando. Isso transmite formalidade. Então, claro, a linguagem escolhida, a linguagem que foi preferencial para o debate foi a linguagem formal. E essa linguagem formal também em meio televisivo, em programas mais sérios, né, vão transmitir uma ideia de credibilidade e seriedade ao debate quando essa linguagem é empregada, ok? Lembrando que aqui não tem um espaço na linguagem formal, não há espaço para gírias, para expressões, certo? Cotidianas, então observe que a linguagem, ela segue mais um formato padrão, ok? Agora, claro, a gente percebeu que a dinâmica do nosso debate, do início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, vimos também a linguagem que foi empregada. E observem que, para que esse debate ocorresse, ele foi planejado. Ou seja, ele teve um momento em que os nossos participantes pensaram no que iriam falar, claro, com base exatamente na temática que foi exposta para esses participantes, ok? Então observem aqui que, se formos pensar a forma como o nosso debate foi organizado e planejado, nós poderíamos ter um roteiro de planejamento como esse aqui, ok? Que, claro, vai trazer diferentes tópicos, diferentes pontos que orientaram e levaram os nossos participantes a se organizar, a se preparar melhor para o debate. Ok? E você, claro, se você vai participar de um debate, você pode fazer também um roteiro de planejamento como esse daqui, para você ficar bem preparado para esse momento de oralidade, de discussão, ok? Vamos observar cada um desses pontos de um roteiro de planejamento de debate? Colocando aí para vocês. Olha só, o primeiro ponto de um roteiro aí de planejamento de um debate é exatamente a definição do tema, ok? Então, nesse espaço aí se coloca o tema, o qual será debatido, né? Violência na escola, certo?
punição para as pessoas que poluem o rio. Então percebe que nós podemos ter temas diversos, ok? Na sequência, olha só, as questões do debate. Geralmente nós vamos ter uma questão norteadora aí para esse debate. Por exemplo, se você está discutindo questões ambientais, poluição no rio, então poderíamos colocar uma questão, problema. As pessoas que jogam lixo no rio devem ser multadas? Ou seja, devem receber uma multa, pagar um valor, certo? Porque estão sujando o rio? Seria uma questão de debate, certo? Outra questão de debate. As escolas devem gradear as suas janelas para evitar a invasão ou a violência escolar? Seria uma pergunta voltada aí para a questão do debate, certo? Então, sempre nós vamos ter questões que serão colocadas e, claro, as pessoas que irão participar irão apresentar a sua posição, que é o próximo ponto do nosso roteiro de planejamento. Olha aí. Posição, posicionamento, ou seja, o que a pessoa considera certo ou não em relação ao que foi colocado lá na questão do debate. Por exemplo, mais uma vez, as pessoas que jogam lixo no rio devem ser multadas? E aí, se você acredita que sim, claro, a pessoa iria assinalar ali, sim, acredito que quem suja o rio deve receber uma multa. Já a outra pessoa que acredita que não, claro, iria marcar o não. Não, eu não acho certo que quem joga lixo no rio seja punido desta forma, ok? Então observe que seriam posicionamentos diferentes. E claro, quando se coloca um posicionamento concordando ou discordando com a questão do debate, a gente tem que apresentar um ponto de vista. Olha aí. Esse ponto de vista é exatamente aquilo que você acredita, ok? Então, se de repente as pessoas que jogam lixo no rio devem receber multa, sim, eu acredito que as pessoas devem receber uma multa para que elas aprendam a nunca mais sujar o rio desta forma. Então, seria um ponto de vista apresentado. Acredito que multando as pessoas que jogam lixo no rio, o rio poderia ser preservado, ou seja, as pessoas evitariam jogar lixo no rio com medo de uma multa. E aí, de repente, você acredita que não. Não acredito que a multa seja a solução para o problema de poluição no rio. Devemos investir em educação das pessoas. Aí seria um ponto de vista diferente, certo? E claro, para cada ponto de vista, a gente tem que apresentar argumentos. Olha só, o argumento, dizer aqueles itens que vão fundamentar o seu ponto de vista, ok? Mostrar exatamente nesses pontos o que você apresenta como suporte para o seu ponto de vista. Então, se de repente você não acredita, você não concorda que as pessoas que jogam lixo no rio devam ser multadas, então você tem que apresentar os argumentos aí para que essa multa não seja aplicada, certo? Então você poderia dizer, muitas das pessoas que acabam jogando lixo no rio não têm condições de pagar essa multa, certo? Seria um argumento a ser colocado. Outro argumento que você poderia utilizar, prefeitura, governo do estado, órgãos públicos devem investir em educação para essas pessoas que jogam lixo no rio. Seria outro argumento até mostrando uma solução para um problema, ok? Então observe que são os argumentos que poderiam ser apresentados, colocados para defender um ponto de vista, como a gente observou aí no nosso planejamento. Agora eu quero apresentar para vocês exatamente o planejamento dos nossos debatedores, ok? O nosso primeiro planejamento, da nossa primeira debatedora, Maria, que é uma mãe, observem que ela fez o seu planejamento para poder se apresentar, poder discutir no debate, ou seja, trocar ideias no debate. Vamos observar cada um desses pontos que foram organizados aqui pela Maria, que se preparou para o nosso debate. Então vamos lá, colocando aí para vocês. Então a gente já sabe o tema, a influência dos filmes e videogames com cenas violentas no comportamento das crianças, certo? A questão do debate, qual foi a questão? Colocando aí, mais uma vez, os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças? Essa foi a pergunta, a questão do debate. Os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças?
E qual foi a resposta da Maria? Ou seja, a posição da Maria em relação a essa pergunta? Sim, ela acredita que os filmes e videogames com cenas violentas influenciam de forma negativa o comportamento das crianças. E aí, claro, ela apresentou o ponto de vista. E observe que esse ponto de vista está escrito aí no planejamento do debate. Colocando o nosso ponto de vista, da Maria, olha só, ela tem esse ponto de vista. Os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças. Então, ela acredita que é um problema que filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento e de forma negativa, como a gente pode observar nos argumentos que ela apresentou. Olha o primeiro argumento que ela apresentou no nosso debate. Geram visão distorcida do mundo, levando a comportamento agressivo e falta de empatia. Então, ela acredita que os filmes e videogames com cenas violentas influenciam de forma negativa, levando a um comportamento agressivo, falta de empatia, ou seja, de não conseguir socializar, ou seja, de não sentir a dor do outro. Outro ponto também, outro argumento que ela apresenta, esses filmes impactam negativamente na formação dos valores, certo? Valores que são essenciais a todo ser humano, de convivência, valores de respeito. Então ela apresenta como argumento que há um impacto negativo em relação a isso. Também, outro argumento que ela coloca, ela traz um estudo de uma academia conceituada. Então ela apresenta para a gente aí um dado, ou seja, um argumento de autoridade. A Academia Americana de Pediatria afirma que os videogames violentos ensinam as crianças a associarem prazer e sucesso à habilidade de causar dor e sofrimento a outras pessoas. Então observe que este é o outro argumento que ela coloca para defender a ideia dela de que os argumentos, ou seja, de que os filmes violentos e videogames com cenas violentas também influenciam o comportamento das crianças, ok? Então, a Maria tem o posicionamento dela. O outro debatedor tem um posicionamento diferente. E ele também fez o seu planejamento. Colocando aqui para vocês, olha só o roteiro de planejamento dele. Perceba que ele vai apresentar um ponto de vista diferente e argumentos diferentes para se contrapor à ideia que foi apresentada pela Maria. Vamos observar cada um desses pontos? Colocando aí para vocês, olha só. O tema, como já mencionei, é o mesmo, já que os dois participam do mesmo debate, certo? A questão também é a mesma, a questão do debate na sequência, olha só. Os filmes e videogames com cenas violentas afetam o comportamento das crianças. E observe que o nosso debatedor se posiciona contrário. Ok? Ele não acredita que filmes e videogames com cenas violentas influenciam de forma negativa o comportamento das crianças. E aí, claro, ele tem o ponto de vista dele diferente da Maria. Então, o João apresenta esse ponto de vista. Ele diz que a influência de filmes e videogames com cenas violentas, certo? A influência de filmes e videogames violentos sobre as crianças é exagerada. Então ele acredita que essa influência ela é apresentada de forma exagerada, que não influencia, certo? E quais são os argumentos que ele apresenta para defender o ponto de vista? Olha só, primeiro, há muitos fatores que moldam o comportamento de uma criança, como a educação familiar, interação social. Então ele apresenta esse primeiro argumento. Outro argumento que ele apresenta também, olha só, estudos mais recentes, como da Escola de Saúde Pública de Harvard, afirmam que videogames violentos podem aumentar sentimentos agressivos, mas esses efeitos são quase sempre bastante pequenos. Então ele coloca que essa influência ela é muito pequena e que ela não é capaz de fazer com que alguém saia por aí agredindo outras pessoas, ou seja, que crianças saiam batendo ou agredindo outras pessoas. Então observem que ele coloca isso como argumento. E outro argumento também que ele coloca, pode estimular, ele já utiliza aí videogames, filmes, ele já coloca que esses produtos podem estimular, ou seja, podem estimular a imaginação criativa e até mesmo promover discussões sobre questões éticas. Então ele acaba colocando um outro olhar, um olhar diferente, um ponto de vista diferente em relação ao tema. E observe que são temas diferentes, ou seja, são pontos de vista diferentes e que foram abordados durante o debate, ou seja, na troca ali de
opiniões. E a gente pode observar que, com base nesse planejamento, já voltando aqui comigo, os nossos debatedores conseguiram expor seus pontos de vista, conseguiram expor exatamente o que eles pensam a respeito do tema e, claro, evidenciar os seus argumentos. Então, observe que o planejamento de um debate é essencial. Quando você vai participar de um debate, você não pode ir de qualquer forma, ou seja, sem se preparar. É preciso planejar aquilo que você pensa, ou seja, planejar evidenciando o seu ponto de vista e planejar também colocando lá no seu planejamento os argumentos que serão utilizados para defender o seu ponto de vista. Então, observe que o roteiro de planejamento, do planejamento do debate, é uma ferramenta auxiliar que pode potencializar a sua participação em um debate, ok? E essa participação, claro, tem que ser planejada com um ponto de vista bem claro e a organização de argumentos que são fortes, que são capazes de fazer você convencer de repente outra pessoa que você está certo. Então você sempre vai fazer esse movimento de selecionar os argumentos mais fortes para defender o seu ponto de vista, ok? Então a gente, nesse momento, o que nós vimos? Estudamos a dinâmica do debate, como ele é organizado, como ele é desenvolvido, a linguagem que é empregada e também estudamos a forma como ele pode ser planejado, como ele pode ser organizado, ou seja, você se preparando para participar de um debate, ok? Então, espero que todos tenham compreendido e vamos finalizar a nossa aula aqui.